Eu via nitidamente, assim, sabe, um desespero muito grande. Eu via muita água sobre Porto Alegre. E eu disse, meu Deus, que visão foi aquela? E eu vi o nome Porto Alegre. Eu via muita água. Eu vi as pessoas desesperadas, irmãos, perdendo tudo. Irmãos, isso não é que eu queira assustar você, mas eu via Deus falar comigo ali muito forte, que depois desse carnaval, Deus vai enviar o anjo de guerra dele. Deus vai limpar a sujeira de muitos lugares. O anjo de guerra do Senhor será liberado do céu depois desse carnaval. E eu via algo muito forte sobre Porto Alegre. Eu via Porto Alegre gemendo. Eu via algo muito forte, irmão. Você que é de Porto Alegre, que me segue aqui, busque a Deus, porque Deus vai ter misericórdia da sua vida e guardar a sua casa. Pare de dizer que não se cumpre, porque está tudo se cumprindo. Eu vi agora, meio-dia em ponto, eu via o nome Porto Alegre e eu via uma cidade inteira banhada de água. Eu via as coisas sendo levadas, igual eu vi da época do Rio Grande do Sul. Eu via, irmãos, eu via lugares que não tinha mais como você ver a terra tomado pela água. Eu vi algo, é muita água que vai descer sobre esse lugar. Meu Deus, gente, Porto Alegre vai passar por uma situação muito difícil, mas nós sabemos que Deus, Ele guarda a nossa casa, a nossa família. Eu não posso deixar de passar aqui para vocês o que Deus me revela. Teve uma pessoa que falou assim, para de dizer que Deus está falando, mentirosa, que Deus não fala nada da tua boca. Faça prova com Deus, se eu sou mulher de Deus ou não. Faça prova com Deus e pergunte para Deus se Deus me revela o profundo, oculto, escondido ou não. Porque você vai ter uma surpresa de Deus. Não se levante contra a vontade do Senhor. Porque muitos queriam estar no meu lugar, no lugar das outras missionárias usadas por Deus, e não tem o dom dado por Deus e se levanta contra a nossa vida. Irmãos, a visão foi de olhos abertos. Irmãos, a fúria de Deus vai descer sobre Porto Alegre, porque zombaram do Deus vivo. Zombaram de Deus, brincaram com Deus, zombaram, blasfemaram. A mão de Deus vai, meu irmão, vocês não têm noção do que Porto Alegre vai passar pela mão de Deus. O anjo do Senhor vai passar nesse lugar e esse lugar será destruído pela mão do Senhor. Eu tô toda arrepiada aqui. Se for da minha carne, que não aconteça, mas se é Deus que está falando, vocês vão ver em poucos dias o que vai vir. Não tenho culpa de Deus me mostrar, de Deus falar. Quando eu entreguei o que viria sobre Minas Gerais, o que viria sobre o BH, as pessoas me chamaram de louco. Eu recebi telefonema, me chamando de doida. Olha aí o que é que Minas Gerais está passando. E será que eu sou doida? Não, ainda tem gente que diz que todo ano acontece. Não, queridos, todo ano não acontece não. O que está acontecendo esse ano é algo que há muitos anos não acontece na terra. Eu falei que Deus ia descer, movimentar as águas na Bahia. Eu falei que Deus ia movimentar as águas em São Paulo, que eu via São Paulo tomado pelas águas, carro sendo arrastado. Eu via. Estão me chamando de mentirosa. Pode chamar. Mas eu não me calarei. Ninguém cala quem tem boca de Deus na terra. Deus me escolheu no meio do monturo. E foi Ele que me capacitou para ser a mulher forte que eu sou hoje. Eu não tive estudo, não. Eu não preciso de teologia. Eu não tive estudo, eu não fiz faculdade. Mas a faculdade melhor que eu fui formada foi de Jesus Cristo. Porque aqui tem mulher de autoridade de Deus de pisar no rabo do cão e botar ele para correr. Deus nunca deixou o diabo me envergonhar. Meia dúzia de pessoas foi para a internet me chamar de falsa profeta, mas eu estou aqui de pé. Ninguém me derruba. Ninguém me derruba. E esta visão eu tive com Porto Alegre. Eu não sei onde fica Porto Alegre, mas eu sei que é para a Banda do Sul e Deus vai descer com justiça. Se prepare. Moro em São Paulo e aconteceu tudo que Deus falou, mas tem gente que ainda bota lá as datas e diz assim, o que foi que aconteceu? Chega, nós não podemos estar todos os dias justificando, não vou me justificar mais. Deus falou comigo, não te justifica, porque eu mostrarei em poucos dias o que eu falei na tua boca. Deus falou.
Tem pessoas que pararam de postar o vídeo da pastora Regiane, por quê? Porque deixar de acreditar que Deus fala na minha boca. Mas quando começar a acontecer, não poste não, para ganhar like, não. Você tem que postar agora para Deus mostrar que Ele é Deus. Porto Alegre é capital? Meu Deus, é muito forte que vai vir sobre esse lugar. Vai passar pela espada de Jeová. Quando Deus me revelou orando aqui meio-dia que a espada dele estava enfiada no meio da terra e que ele não tiraria de lá, é porque ele disse, eu vou começar a movimentar a terra. Não brinque não. Não brinque não. Enquanto muitos teólogos me discriminam por eu falar o que Deus manda, você chega com a sua teologia, eu chego com a presença de Deus. Porque eu até digo mesmo, eu quero ver um teólogo para ele ter presença de Deus como eu tenho na minha vida. Ele pode pregar bonito. Ele pode dizer o nome do neto, do bisneto, do tataraneto, de Salomão, de Davi. Eu não sei de nenhum. Mas o que eu estudo a Bíblia, eu estudo o suficiente para me aprender. Mas pode vir. Pode vir com a sua teologia, que eu chego com a presença de Deus. Porque eu prego salvação. Eu prego renúncia. Eu prego... E salvação não quer dizer nada de maquiagem, de unha pintada, não. As pessoas gostam muito, demais de religiosidade. Deus não está nisso, não. Tá? Vamos falar, vamos orar, queridos. Irmãos, eu falei até pro irmão Kevin, que cuida das minhas redes sociais. Muitas pessoas não me conhecem e acham que a pastora Regiane não tem humildade, é bruta. Eu não sou bruta, eu sou um amor de pessoa. Só que a forma que Deus me usa é assim. Deus me usa com muita autoridade. Eu falei que Deus iria tocar nos Estados Unidos. Eu falei que Deus iria tocar no Japão e na China. E Portugal. Tem coisas que a mídia não mostra. Eu falei que Deus ia movimentar os ares. Ia ter sinal nos céus e na terra. Eu falei qual é os sinais. Esse monte de avião caindo aí. Esses dilúvios que está acontecendo nas cidades. Gente, é água demais. Aí muita gente pergunta, a senhora disse que ia ter um tsunami no Rio de Janeiro. Calma. Vocês querem ver pessoas se destruindo? Eu não quero ver, não. Eu estou orando para que Deus tenha misericórdia do povo do Rio de Janeiro. Eu estou orando que Deus tenha misericórdia desse povo, ele se arrependa dos seus pecados, para que Deus retire toda maldição sobre esse lugar. Porque o que eu vi, gente, é algo surreal. As ondas eram mais de 10 metros de altura, levava tudo. Vocês não têm noção do que eu vi. Isso aqui eu não fiz para ganhar like, não. Eu fiz para despertar a igreja. Eu fiz para despertar o povo de Deus. Porque a gente, quando vê essas coisas, a gente fica em desespero. Chamado de Jeremias era árduo. O que tem de Jeremias na terra aqui, que já entregou o cajado. Rio de Janeiro se prostrar nos pés do Senhor. Pastora, Deus pode retirar tudo isso da nossa terra? Pode. Se a terra se prostrar, se a nação se prostrar, Deus vai ter misericórdia. Irmão, nós estamos vivendo o princípio das dores. E o princípio da dor é cruel. O ódio vai aumentar mais. O amor vai se esfriar no coração das pessoas. A bondade das pessoas vão se acabar. É cada um por si e o resto que se dane. É desse jeito. As pessoas, eu falei, avisei que tudo ia ficar caro, não foi? Eu disse, guardem alimento, estoquem alimento. Pegaram meu vídeo hoje, estão fazendo maior mangofa. Ei, muito neguinho vai ser pego de surpresa. Porque eles vão ter muito dinheiro na conta aí, talvez, esses influenciadores aí. Mas não vai ter no mercado o que eles comprar. Sabe por quê? Porque em vez deles guardar alimento, eles estão brincando. José guardou o trigo. E eu vou trazer essa palavra para o teu coração hoje. José estocou o trigo, né? E as pessoas estão pensando que é brincadeira, né? Foi necessário Deus permitir que José fosse para aquela prisão, né? José decifrou o sonho do copeiro, do padeiro, mas alguém esqueceu José da cadeia. Mas Deus recobrou a consciência de alguém e disse, meu Senhor, tem um preso lá, hebreu, que ele decifrou um sonho meu. O senhor pode mandar chamar ele, que ele pode lhe ajudar. Irmãos, Deus ama os improváveis. Deus não vai levantar o riquinho, não, o sabidinho, não. Deus vai levantar aquele que ninguém está nem aí por eles. Amém?
Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 40. Eu quero trazer essa palavra para você. Louvado seja Deus. José interpreta o sonho de Faraó. Gênesis 41. Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele em pé, junto do rio Nilo. Subia 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subir ao rio, outras 7 vacas feias à vista e magras pararam junto ao primeiro da margem do rio. As vacas feias à vista, magras, comia as 7 formosas, vistas e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, e sonhou outra vez, de uma só baste. Saiam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e fora isto do sonho, de manhã, achando-se ele do espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe interpretasse. Então disse a Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, e servos e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. No versículo 12 de Gênesis, capítulo 41, achavam-se convosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes um sonho que nós tivemos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e fizeram sair depressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou-se de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Faraó falando com José. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do rio Nilo, e eis que subia dele 7 vacas gordas e formosas, e à vista pastava no carriçal. Após esta subia outras vacas fracas, muito feias, à vistas e magras. Nunca vi outra assim disformes em toda a terra do Egito. Isso era Faraó contando para José. As vacas magras e ruins comia as primeiras 7 gordas, e depois de terem engolido, não dava aparência de terem devorado, pois os seus aspectos continuavam ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi o meu sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem, 7 espigas e 7 mirradas, crestadas no vento oriental. E as 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei a todos os magos, mas ninguém houve que interpretasse este sonho. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Queridos, eu já comecei a me arrepiar. Este sonho, Deus estava dando uma ordem para Faraó o que ele tinha que fazer. Aí José continua no versículo 26. As 7 vagas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras,
serão os 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestada do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguindo-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada da abundância na terra em vista da fome, que se seguirá, porque será gravíssima. É muito forte. Então, Faraó, porque será gravíssima? O sonho de Faraó foi dúplice, porque as coisas estabelecidas por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois a escolha, Faraó, um dos homens, ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome 5ª parte dos frutos da terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim os mantimentos será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça fome. Meu Deus. Por que Faraó colocou José diante de uma cadeira de governador? Porque José saberia como ele iria juntar o trigo. Como que ele iria fazer o estoque para ajudar o povo. O povo tinha dinheiro, mas não tinha comida. Então o povo saía da sua terra para ir até o Egito comprar o trigo. Irmãos, é isso que vai acontecer. Muitos vai ter dinheiro, mas não vai ter o trigo para comprar. Não vai ter comida para guardar. Irmãos, é muito difícil. Confesso para vocês do fundo do meu coração. É muito difícil eu, primeiro, por ser mulher, e em segundo lugar, estar lidando com uma nação rebelde, uma nação idólatra, uma nação zombadora que não acredita mais nas coisas de Deus. Pare de acreditar na época de Moisés. Tudo acontecia na época de Moisés. José não existe mais. A Bíblia não mente. Isso daqui é para que nós venhamos. É para que nós escute, não debata com os incrédulos. Aconteceu muita coisa e vem acontecendo, e os incrédulos fariseus continuam dizendo, não aconteceu nada. O mundo está desabando, as pessoas estão se acabando, o ódio está aumentando e as pessoas estão aí perdendo tempo, dizendo não aconteceu nada nas datas que tu deu. Quantas vidas se foram, quantas águas destruíram móveis, casas, e as pessoas são hipócritas. Estamos vivendo na época de Noé. Eu estou como Noé aqui dizendo, queridos, se preparem. Irmãos, eu contei dia 27, 28, até o final do mês. Mas o pior foi no dia 31 de dezembro. Olha o tanto de desastre. Olha o tanto de pessoas que perderam a vida. E esse povo hipócrita, em vez de ganhar vida, em vez de pedir que Deus tenha misericórdia, eles ficam perdendo tempo, questionando as coisas de Deus. Acordem. Acordem em nome de Jesus, acordem, porque a Bíblia diz que nós seremos chamados de louco por conta deste evangelho.